Oi, podemos? Estão todos me vendo? Tá tudo bonitinho aí? Vamos começar então o nosso momento. Agora um pouquinho mais calmos. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Tá, eu vou tentar fazer isso aqui para não ficar ouvindo vai ser algo ali. Bom, vamos agora na sua emoção de colocar a imagem, respirar um pouquinho, para a gente já entrar na nossa oração inicial, nossa presença inicial. Respirando, nos concentrando, conectando nosso coração ao Pai, à espiritualidade amiga, que tanto nos ajuda, nos auxilia. Senhor Deus, de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que nos foi permitido. Muito obrigado pela inspiração e a proteção da espiritualidade amiga, que está o tempo inteiro ao nosso lado, nos acompanhando e nos auxiliando. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo que de forma híbrida. Que a gente possa, nesse momento, estar com os corações e as mentes abertas, para que a gente possa refletir um pouquinho, que a gente possa estar sempre disposto, Senhor, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Abençoa a nossa palestra, o nosso momento de hoje. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Eu vou fazer aqui agora a leitura do Evangelho. Eu não me apresentei, então eu vou me apresentar agora. Meu nome é Bruna. Eu faço parte da Juventude Espírita Maria de Nazaré, aí do Centro Espírita Morada Nova, e estou muito feliz em estar aqui, muito feliz que a gente pode estar fazendo essa palestra dessa maneira híbrida. Tá bom? Avisar que qualquer coisa que eu estiver fazendo aqui, o áudio, ou qualquer problema que esteja acontecendo, me avisa, por favor, me liga, manda mensagem no chat para eu saber se está tudo certo. É isso, então eu vou ler aqui pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Trabalhadores da Última Hora. 10 não, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, o item 5, os obreiros sem mim. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos são os que houveram trabalhar no campo do Senhor, com desinteresse, e sem outro modo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro dos que tiveram esperado. Ditosos os que agem junto a seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Enquanto o Senhor lhe dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito de suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão do camarão. Graça, graça, e o Senhor, porém, lhe dirá: como implorais graça, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que vos negastes a estender a mão, e esmagaste o fraco, em vez de amparar-vos. Como suplicar graças, vós que buscais a vossa recompensa nos gozos da terra e satisfação do vosso orgulho. Já recebeste a vossa recompensa, tal qual
sabem pedir. As recompensas celestes são para os que não têm buscado as recompensas da terra. Deus concede nesse momento aos 105 servidores fiéis. Já marcou com o dedo aqueles cujo levantamento é apenas aparente. Aqueles que não usurpem o salário dos servidores em imóveis. Aos que não recuarem diante das suas tarefas. É aquele que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espírito. Compreensão das palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de verdade, Paris, 1862. Eu trouxe esse evangelho para a gente refletir um pouquinho sobre a ação, sobre o trabalho que a gente tem que se dedicar todos os dias e refletir um pouquinho sobre aquilo que a gente precisa mudar na gente, para que a gente possa ser esses grandes trabalhadores da última hora, esses grandes trabalhadores que vão se esforçar de verdade, de coração, com nenhum outro motor senão o desejo de fazer a caridade. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre juventude e sobre o despertar da consciência. Eu já queria colocar aqui de cara para que todo mundo conseguisse se identificar um pouquinho nesse tema. Eu sei que é um tema que foi escrito para jovens, mas eu sei que a maioria das pessoas que vão estar assistindo, mesmo que eu não consiga saber exatamente quem é que está vendo, eu sei que teremos poucos jovens encarnados. No entanto, desencarnados temos também que pode servir para eles, mas a juventude, ela é além daquela juventude biológica que a gente tanto relaciona quando a gente fala sobre jovens, sobre juventude. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas também, se a gente não é jovem, a gente tem um filho, um sobrinho, uma irmã, um aluno que vai se beneficiar da gente ter essa consciência dentro da gente. Então a gente vai começar falando sobre o papel do jovem, sobre a juventude. E a primeira coisa que eu queria trazer, mais um pouquinho voltada para os jovens, mas para todo mundo também. Você se sente importante? Vou começar com essa pergunta. Você sente que você tem uma importância para as pessoas que estão à sua volta, para o seu centro, para a sua escola, a sua faculdade? Você se sente importante? Sente que você faz parte dessa mudança? Pode dizer. Eu vi recentemente uma palestra no TED Talk no YouTube. E a palestrante falava sobre juventude, uma palestrante jovem também. E ela falava sobre juventude. Sobre essa fase, como que é. E ela fala que ela lembra exatamente do dia em que a vida dela mudou. Era dia 26 de abril, se eu não me engano. E ela estava na academia, malhando, e ouvindo um podcast. E nesse podcast ela escuta uma frase, que é a frase que faz ela querer mudar a perspectiva que ela tinha e ajudar outras pessoas da idade dela também. A frase era mais ou menos assim, traduzindo. Se eu tivesse a mentalidade que eu tinha quando eu tinha 18 anos, eu estaria miserável. E ela relaciona com outras frases. Se eu tivesse feito isso quando eu era adolescente, teria sido horrível. Essa coisa de eu era muito burro, o adolescente assim, eu era muito jovem. Frases
vulnerável. E que essa era mais ou menos a ideia que traziam para ela de como que era a juventude, a adolescência. Então, essas pessoas eram as pessoas que dariam conselhos para ela. Ela estava no podcast falando justamente sobre isso. Um podcast que geralmente é feito para ajudar a gente. E quantas vezes a gente não escuta isso também? De pessoas próximas, que são as pessoas que têm que estar ali para dar um conselho para a gente, para ajudar a gente a crescer. Mas esse tipo de frase, esse tipo de crença só faz com que o adolescente, o jovem, acredite que não passa de um ser fadado ao erro. É que a gente está aprendendo e a gente tem que ter esse conhecimento de que estamos aprendendo que em qualquer época da nossa vida a gente vai estar suscetível ao erro. Mas o sentimento de estar fadado ao erro pela idade realmente é uma coisa que paralisa os jovens de sentir-se impotente, de não se sentir visto. Outro sentimento também que impede da gente se sentir realmente importante é esse sentimento de que a gente está sempre se preparando para alguma coisa. Eu escuto, e olha, essa frase vai vir de uma forma reflexiva, não de uma forma de crítica. Mas eu escuto aí no centro desde criança, bem pequenininha, que os jovens são os futuros obreiros, que as crianças são os futuros obreiros da casa. A gente escuta o tempo inteiro falando que os jovens são o futuro do país, o futuro da nação. A gente escuta muito o que você quer ser quando você crescer. Então a gente está sempre pensando no que a gente vai ser, no que a gente vai fazer, no que a gente pode fazer no futuro, quando a gente for mais velho, quando a gente for mais experiente, quando a gente tiver uma idade maior, quando a gente tiver um trabalho ou algo do tipo. Muito se reflete em relação ao que a gente vai ser. Isso é alinhado também com a escola e essa fase da vida. A gente está sempre se preparando para o ensino médio, e depois a gente vai estar sempre se preparando para o vestibular, para a faculdade e por aí vai. Então, esse sentimento de que a gente está sempre se preparando para algo, e essa reflexão sempre o que a gente vai ser quando a gente crescer, como que a gente vai ser no futuro do país, faz com que a gente reflita muito sobre o futuro e pouco sobre o presente. Muito do que a gente vai ser quando crescer e pouco do que a gente realmente é nesse momento. Há algum tempo atrás, eu inclusive licença para contar um pouquinho de um exemplo pessoal disso tudo. Eu nunca imaginaria, alguns anos atrás, que eu estaria fazendo palestra aos 19 anos, muito menos quando eu comecei a palestrar aos 16. E eu nunca teria imaginado palestrar nessa idade. E eu já até tinha pensado que poderia ser uma boa ideia ser palestrante em algum momento. Mas nunca tinha pensado que eu podia ser palestrante jovem. Eu podia fazer isso com a idade que eu comecei. Até que me surgiu a oportunidade pelo Centro Espírita Fraternidade e depois foram abertas as portas também do Centro Espírita Morada Nova para que eu pudesse falar. Mas até então, aquilo não se passava na minha mente, de que eu poderia palestrar, que eu poderia falar aquilo que eu pensava, aquilo que eu estudava, que eu podia organizar e falar aqui para vocês. Justamente por essa ideia que nos é colocada de que a gente vai poder fazer alguma coisa, que a gente vai poder fazer algo realmente importante no futuro, mas que agora a gente tem que esperar. Agora a gente tem que ficar aqui na nossa, tentando melhorar até que a gente consiga
fazer alguma coisa, quando a gente tem, até que a gente tem unidade, qualquer que seja. Então, a gente fica nesse sentimento limitante, nessa crença limitante de que a gente tem que ter unidade específica para que a gente possa fazer algo. E eu quero deixar claro que eu, de uma maneira geral, trouxe o meu exemplo das palestras, mas de qualquer coisa que possa ser um projeto de um jovem, de não necessariamente ter que esperar por uma idade, mas que se a gente tiver um espaço, a gente pode fazer tudo isso. Então, é realmente difícil, científico importante se a gente está sempre cultivando essa coisa do que a gente vai ser no futuro, do que a gente pode ser, do que a gente pode fazer. Essa é uma época, inclusive, que merece muita atenção, que não é uma coisa simples. É uma época muito importante que a gente tem que tomar bastante cuidado, que a gente tem que cuidar bastante. Nessa mesma palestra, ela traz essa informação, a palestrante traz informação que é falando que como você treina a sua mente na adolescência define como sua mente será no futuro. E ela faz uma referência de software, quando você está ali mais jovem, criando, moldando a sua mente, treinando a sua mente, para quando você tiver um pouco mais de idade no hardware, você já vai estar mais consolidado e vai ser mais fácil de moldar agora do que mudar depois. Quando a gente já acha que a gente sabe das coisas. Então, esse é realmente, eu acho que é importante evidenciar a complexidade que é essa fase da vida, né? Da juventude, adolescência e ali até séculos 20 e tantos anos, mas que a gente não coloque uma data específica, um número específico, para limitar a gente, né? Outra coisa que um psiquiatra chamado Barry, no livro The Death Decade, diz que 85% dos momentos mais decisivos da vida de uma pessoa acontecem antes dos 35 anos, que é justamente coincide com o momento onde a gente tem que treinar nossa mente para poder definir como será nossa mente no futuro. Então, esse é um momento de muita complexidade, um momento onde a gente precisa trabalhar. Porque uma vez que a gente não se sente importante agora, como a gente pode se sentir importante no futuro? Uma vez que a gente acha que nós somos impotentes, nós não temos capacidade suficiente para fazer algo nesse momento, o que vai mudar? O que vai virar a chavinha? Em qual aniversário a gente vai, de repente, se sentir importante? Então, que comece de agora, e que tanto para os jovens quanto para os seus responsáveis, que a gente entenda que essa é uma fase da vida muito importante para moldar justamente essa mentalidade que a gente tem. De saber também e reconhecer a importância do jovem. O jovem, ele traz muitas contribuições. Ele pode trazer muitas contribuições. O jovem, ele vem trazer esse novo, essa criatividade, a mente aberta, a energia, a força. E eu sei que cada jovem tem a sua característica. Eu sei que nem todo jovem vai ter tão forte a criatividade, tão forte a energia. A gente sabe que cada um tem a sua característica, mas ele vem justamente para poder ajudar a gente a evoluir, para trazer essas ideias novas. Porque se a gente continua sempre da mesma maneira, a gente não evolui. Nós sabemos que a gente está aqui, hoje a gente está aqui, é justamente para evoluir. Se não tivessem outras gerações com outras ideias, como seriam os nossos estudos espíritas hoje em dia? Será que a gente ia estar aqui numa reunião, numa palestra híbrida, hoje em dia está lá batendo ainda? Nossa reunião mediúnica seria só batendo nas mesas,
achar uma resposta. A gente vem trazendo, conforme o tempo vai passando, ideias novas, conceitos novos, jeitos diferentes de fazer algo que a gente já faz. Então, o jovem ele vem trazer o diferente, ele vem trazer o novo para a gente, uma ideia nova, uma visão nova. E isso deve ser cultivado, isso deve ser incentivado para que a gente possa trazer realmente boas ideias. Porque, falando assim, parece tudo um buraco, mas a gente sabe que cada jovem é um jovem, mas aqui eu quero trazer especificamente esse perfil de jovem que é trazido por Leon Denis, que ele traz o conceito de rebeldes com causa no livro. Leon Denis fala com jovens. De trazer esse perfil para falar da importância do jovem, que é o perfil do jovem que não se contenta com aquilo que está de sua volta. A gente conhece essa questão da rebeldia do jovem, mas a gente pensa muito na rebeldia do jovem como aquela rebeldia de aborrecente, sabe? Mas existe uma rebeldia diferente, que é o dos rebeldes com causa, que é aqueles que se rebelam, mas se rebelam para que as coisas possam melhorar. Isso no centro, e isso na sociedade em si, na escola, em todo o ambiente, dentro da família, dentro da casa. Existe o jovem que vai se rebelar, mas que vai se rebelar por uma causa, por algo específico. Então a gente tem muito o que com esse jovem, com esse perfil, tem muito a contribuir. Lá no livro dos Espíritos, na questão 573, ele vai falar um pouco sobre a questão dos Espíritos. Isso é geral, mas a gente pode trazer com certeza para os jovens. Eu não vou ler a questão toda a resposta, mas ele vai falando algumas coisas como da missão consistir em instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. E lá no finalzinho, é uma resposta meio grandinha, mas lá no finalzinho dessa resposta que os Espíritos dão, eles dizem que cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil para alguma coisa. Então, isso vem para acabar um pouco essa ideia de que a gente não tem uma utilidade, que a gente não pode contribuir para o ambiente que a gente está vivendo. Seja ele nosso grupo de amigos, seja ele o nosso centro, seja ele a nossa escola, e, enfim, todo o ambiente que a gente possa estar participando. E para falar de jovens específicos, a gente tem vários exemplos de jovens que contribuíram tanto para o espiritismo, para o cristianismo e para a sociedade em si. Basta a gente se lembrar, por exemplo, das irmãs Fox, que foram aquelas que começaram dando os primeiros passinhos para a gente consolidar o espiritismo, para a gente entender o que era isso. Para quem não lembra, eu vou só dar uma pinceladinha. Elas eram meninas que se comunicavam com os espíritos. Elas entenderam que aqueles sons que elas ouviam pela casa não era só o vento, mas que eram seres inteligentes. E ali começou muita coisa. Muitos passos foram dados a partir dali. E as médias também, irmãs, lá na época de Kardec, que eram jovens, e alguns dizem que tinham ali 12 e 14 anos, elas foram uma das primeiras a contribuir para a consolidação do espiritismo, a codificação, auxiliar o Kardec, como médicos que se comprometeram a esse trabalho, numa idade tão jovem, tão novas, como 12 e 14 anos. E para puxar um pouquinho mais para trás, o próprio João Evangelista, e isso eu vi há poucos dias, eu quis trazer um vídeo de Divaldo falando, ele traz isso. João Evangelista,
evangelista, segundo esse vídeo de Paulo, ouviu Jesus a primeira vez quando ele tinha 16 anos de idade. E desde ali, ele se comprometeu. E nós conhecemos tanto que João, o evangelista, fez. O discípulo amado. E trouxe para a gente um dos evangelhos mais bonitos, um dos livros mais bonitos presentes na Bíblia, que conta a história de Jesus de uma maneira tão bonita. E esse jovem, esse discípulo amado, tinha 16 anos. Nós temos também dentro da Bíblia um exemplo de Timóteo, que era para Paulo como um filho, que foi tirado de sua casa, da casa onde nasceu, se comprometeu a seguir Paulo e a ir junto com ele, espalhando o cristianismo para o mundo inteiro. Temos a grande frase, que eu acho que é uma das mais fortes da carta de Paulo a Timóteo, que é: eles podem, você não. Eu te chamei para seguir a Cristo. Não é exatamente assim a frase, mais ou menos como eu lembro. Mas é para trazer que realmente Timóteo foi chamado para ser um jovem diferenciado. Ele foi chamado para ser um jovem que segue os ensinamentos de Cristo. Segue os ensinamentos. Nós podemos dizer. E ele, novo como era, saiu de sua casa, do meio de seu pai, da sua mãe, da sua família, para poder fazer essa diferença e acompanhar Paulo pelo tempo que lhe fosse permitido. Um exemplo agora, um pouco mais abrangente ainda. A gente tem um exemplo da jovem Malala, que hoje é ativista, que hoje está muito presente na ONU. Ela era uma menina apenas, que sofreu uma tentativa de assassinato, como uma repressão. A luta dela para que as mulheres pudessem ter acesso à educação, permissão à educação. E ela fez isso sabendo dos riscos, mas que ela lutou e luta até hoje pelo direito das mulheres. Então nós temos diversos exemplos, muitos exemplos, que eu podia passar a palestra inteira só trazendo nomes de jovens que fizeram uma grande contribuição tanto para o espiritismo, para o cristianismo ou para a sociedade em si. A gente tem um número crescente de representantes jovens da ONU, da Unicef. Então, é muito necessário que a gente compreenda a importância do jovem e que o jovem compreenda a sua importância dentro da sociedade. Saber que pode ser e que deve ser parte ativa da sociedade. E agora, entrando um pouco mais no nosso segundo tema, falando sobre o despertar da consciência, a gente tem que refletir um pouquinho sobre esse despertar da consciência, o que pode ser. Se a gente está falando de despertar, é porque tinha alguma coisa que estava dormindo, que estava ali quietinha, que a gente precisa alterar. E eu quero trazer uma analogia, que também estava naquela palestra, que é da construção da casa. Vamos dizer que o objetivo, se o objetivo da sua vida, a construção da sua vida, é a construção dessa casa. Mas você não sabe construir uma casa. Então, para construir a sua casa, você vai tentar olhar em volta como as outras pessoas vêm construindo as casas delas e tentar construir a sua própria casa. Mas a gente sabe que muitas vezes nesse processo vão ter pessoas construindo a casa de um jeito meio assim. E a gente vai construir a nossa casa e a gente vai perceber que tem algumas coisas meio assim. Umas infiltrações, umas rachaduras, umas coisas que não estão muito legais dentro da nossa casa, na estrutura da nossa casa. E isso a gente vai percebendo que as coisas que estavam consolidadas de um jeito de fazer, de um jeito de construir uma casa,
primeiro tópico dessa palestra, que é esse sentimento de que a gente não é tão importante assim, de que a gente não pode fazer tanta coisa assim, porque somos jovens. A gente vai desaprender algumas coisas que a gente vê também à nossa volta, que é o egoísmo, que é claro que a gente não vai deixar assim tão fácil. São esses sentimentos de preguiça, são essas coisas que a gente vê nas redes sociais também, que não são muito bacanas. O despertar da consciência tem muito de desaprender também, não só de aprender. O despertar da consciência começa também com a nossa disposição. Porque se a gente não quiser, se a gente não se esforçar, se mover para despertar essa consciência não vai ser despertada. Então a gente precisa olhar para dentro da gente e olhar a nossa volta também. E identificar ali, com o olhar crítico que a gente deve ter sempre nas nossas vidas, o que dessa casa que a gente construiu, que não está muito certo. E a gente vai analisar, refletir, a gente vai estudar, para a gente entender um pouquinho. A gente sabe que a gente tem missões. A gente viu um pouquinho mais cedo no Livro dos Espíritos. Mas eu sempre trago essa linda frase, que já é muito conhecida e que eu falo em todas as palestras, que é o fato de evidenciar o fato de que a gente tem que evoluir moral e intelectualmente. E sempre com a mesma analogia que é a da borboleta, que a borboleta com uma asa mais desenvolvida do que a outra não consegue voar, com a asa muito maior do que a outra não vai conseguir voar. Então a gente tem que ir equilibrando. Às vezes a gente vai estar evoluindo mais intelectualmente, às vezes mais moralmente, mas a gente precisa desses dois e a gente precisa colocar isso dentro da nossa cabeça como nossa prioridade. Isso não significa que a gente não possa ter, é claro, o lazer, a diversão, nossos momentos de conversar com os amigos, onde assistir filmes, onde realmente passar tempo nas redes sociais. Mas a gente precisa compreender que a reforma íntima é justamente para aquilo que a gente veio na Terra, aquilo que a gente precisa trabalhar. Para melhorar, a gente veio para ajudar o próximo, a gente veio para instruir, a gente veio para mudar coisas que, assim, mudar padrões de pensamento, inclusive, dentro da gente. Esse despertar da consciência vem com muita reflexão, que pode ser feito de diversas maneiras, com escrita, com terapia, enfim, contato com as suas ações, com seus pensamentos, com o lindo conselho que nós temos, o lindo tempo que nós temos de perguntar para nós, como o Fernando disse, que fez todo o bem que a gente podia, a gente deixou de fazer o mal, que a gente ainda é influenciado. E de refletir, de pensar e de saber também que a gente não deve se cobrar excessivamente mais do que é necessário. A gente, muitas vezes, nesse momento de pensar no despertar da consciência, pode chegar no extremo, e isso é muito perigoso. Viver nesses extremos, ou não pensar em nada e ficar dentro da nossa zona de conforto, sem fazer muita coisa, ali no nosso celular quietinho, ou ali nas nossas ocupações, mas sem se preocupar muito na mudança, sem se preocupar muito na reflexão das coisas que estão acontecendo, ou no outro extremo, que é essa cobrança excessiva de que a gente precisa ser melhor, de que a gente precisa ser mais, de que a gente precisa mudar dessa maneira. É importante que a gente respeite também o nosso processo. O despertar da consciência é um processo. E a gente não pode simplesmente achar que depois daqui, ouvindo essas poucas reflexões que eu tenho trazido para vocês, a gente vai conseguir mudar assim. A gente não tem que almejar já uma mudança
como o de Francisco de Assis, que largou tudo, todas as coisas, até a roupa do corpo, e mudou totalmente. É muito lindo, é muito lindo. Mas que a gente entenda que é um processo. Porque se a gente se cobrar excessivamente, a gente vai mais se paralisar do que ajudar com o nosso despertar da consciência. E eu queria trazer também aqui, relembrar que isso não é só para os jovens. Os jovens, que é o que a gente entende como juventude biológica. Eu venho trazer também para os jovens, a juventude biológica, algo que vai quebrar um pouco as desculpas. Isso vai quebrar as desculpas tanto para os jovens quanto para os mais velhos. Que é a ideia, o fato de que não existem jovens. Justamente trazendo essa parte de juventude biológica, eu acho que já traz isso. Não existem jovens. Como assim não existe jovem? A palestra sobre juventude, sobre o papel da juventude. E eu venho trazer aqui que não existem jovens. Mas essa ideia de jovem é porque a gente não estamos inseridos nesse mundo que é material e a gente vê os jovens da juventude biológica. Mas nós somos espíritos. Nós não sabemos quantas e quantas e quantas vezes a gente já encarnou. Nós somos espíritos bem velhos, se a gente for comparar com a nossa idade de agora. Então, assim, para os jovens, essa desculpa de que nós somos jovens e que a gente ainda não está preparado, de que a gente ainda não precisa fazer, que a gente pode deixar um pouco para depois, porque a gente ainda é muito jovem. Cai por terra. Porque nós não somos jovens mesmo. Somos espíritos que por um acaso vieram um pouquinho depois de outras pessoas que já estão ali na nossa vida. E para os mais velhos também, vocês também podem trazer o novo. Também podem trazer a criatividade, também podem trazer a mente aberta. Porque a juventude, ela é muito além daquilo que a gente vê, dessa matéria que a gente vê. A juventude, ela é essa alegria de viver. Eu trouxe aqui, eu vi essa parte, eu vou até procurar aqui, que foi uma anotação de uma palestra lá, que a gente viu lá na Mansão do Caminho, na Convenda, lá no Carnaval. E aí, passando aqui, abrindo o caderno que eu escrevi esses dados, esses tópicos, eu achei aqui, falando sobre a vontade de Deus, e falando qual é o segredo da jovialidade. E a resposta que foi dada nessa palestra foi a alegria de viver. Então, ser jovem não é ter pouca idade, é a alegria de viver, é essa energia, é essa mente aberta, é essa força de vontade de melhorar o ambiente em que a gente está, de melhorar aquilo que a gente sabe que não está, condizente com os ensinamentos de Jesus. E um dos passos também mais importantes do despertar da consciência é reconhecer que a gente é da mudança. Nós somos agentes dessa mudança, que a gente muitas vezes quer ver, mas que trabalhamos pouco para conseguir. Reconhecer que nós não somos só aqueles que precisam cobrar, aqueles que veem, aqueles que refletem até. Porque até agora a gente pensou nas nossas ações, pensou se a gente está fazendo tanto bem que a gente pode fazer, pensou nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, pensou que a gente precisa mudar os nossos padrões de pensamento, pensou em não se cobrar tanto, mas agora veio o último pensamento, que é se reconhecer parte da mudança. Para aí sim, a gente colocar em prática. Porque o despertar
despertar por despertar, pouco vai fazer de diferença se a gente não colocar essas coisas que a gente reflete realmente na prática. Pouco vai adiantar se a gente ler livros, se a gente assistir palestras, se a gente fazer estudos. Se com esse conhecimento que a gente adquiriu, a gente não mudar, tanto a gente quanto o ambiente que nos cerca. E eu sei que, voltando lá dos nossos primeiros tópicos, que às vezes pra gente é possível que haja uma paralisação. Por acreditar que a gente não consegue tanto, que a gente não tem tanta habilidade assim. Que a gente tem que esperar um pouco mais. Que a gente tem pouco a oferecer. Quando a gente entra nas redes sociais, inclusive, isso é muito potencializado. Não querendo falar das redes sociais como algo negativo, porque não é necessariamente apenas algo negativo. Mas, olhando esses exemplos e essas coisas que muitas vezes são filtradas e exageradas, a gente pode acreditar que nós não somos tão bons assim. Porque às vezes a gente vai ver que alguém que é mais novo que a gente está ali, escrevendo um livro, fazendo um projeto, fazendo uma palestra, falando sobre algo que a gente queria falar. De um jeito que é melhor do que a gente pretendia fazer. A gente olha tantas pessoas fazendo tantas boas ações e a gente acredita que a gente não tem tanto assim para oferecer. Mas eu venho trazer uma história que é narrada lá na Bíblia. Jesus um dia estava pregando, ele estava falando, dando um sermão para muita gente. 5.000 pessoas. Sem microfone. Por várias horas. E Jesus e os discípulos começaram a se preocupar. Porque passaram muitas horas desde que ele estava falando. E Jesus falando, Jesus sem cansar nem um pouquinho. E falando. E as pessoas estavam ali escutando atentamente. Mas chega uma hora que a fome bate. E os discípulos de Jesus estavam preocupados com a alimentação dessas pessoas. E Jesus pede para os discípulos darem um jeito de alimentar essas 5.000 pessoas que estavam ouvindo Jesus. E os discípulos se desesperam, porque eles não tinham dinheiro para comprar, normalmente para comprar comida para eles. Imagina para 5.000 pessoas. E aí bate o desespero. E agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir dinheiro para a gente conseguir comprar comida para 5.000 pessoas? E tem esse desespero todo. E aí se aparece um jovem com 5 pães e 2 peixes. Essa história é muito conhecida, mas enfim, vamos refletir sobre ela de uma maneira um pouquinho diferente dessa visão desse jovem que traz 5 pães e 2 peixes. Ele leva só esse tanto de comida para os discípulos e fala: olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes para vocês. E os discípulos vão falar o quê? Sim. E aí? 5 pães e 2 peixes. Não alimenta nem a gente, nem os 12 discípulos, com 5 pães e 2 peixes. Imagina a multidão que estava vendo Jesus. Mas Jesus, sendo incrível como ele é, dá esses 5 pães e 2 peixes. E ele alimenta 5.000 pessoas. E sobra comida. Enche cestos e cestos de comida e depois de sobras de comida. De tanto que ele conseguiu multiplicar. Então a reflexão que eu quero trazer com essa história é: esse menino, com 5 pães e 2 peixes, podia ter olhado para esse cantinho de alimento que ele tinha e pensado que tinha pouco.
não era suficiente, que ele não ia nem se incomodar em tentar falar com a galera ali, porque esse trentinho de comida não ia alimentar 5.000 pessoas. Ele podia ter guardado, ele podia ter se envergonhado, ele podia ter deixado quieto. Mas ele viu que ele tinha alguma coisa. E ele entregou para Jesus. E o pouco que esse menino tinha com Jesus se tornou muito. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas tudo que a gente consegue é dar um conselho para um amigo que está passando por um momento difícil, dar um ombro para chorar. Às vezes a gente quer acabar com a fome do planeta inteiro, mas tudo que a gente consegue fazer é ajudar aqueles colegas que estão numa dificuldade 5 minutos antes da prova. Às vezes a gente quer acabar com todas as guerras, mas o que a gente consegue fazer é compartilhar um pouquinho da mensagem de Jesus com alguém que precisa. A gente pode achar que isso é pouco, que aquela habilidade que a gente tem, que aquele projeto que a gente sonha é pouca coisa, que a gente não consegue mudar muito com isso. Mas o pouco que a gente tem é muito com Jesus. É muito se a gente entregar para aquele que pode tanto e que pode multiplicar. Aquele pouco que você acha que tem, muito que Jesus vê, no potencial que Jesus vê em você. Então, para concluir já o nosso momento, é muito necessário que a gente compreenda, reconheça a grande oportunidade e o grande privilégio que é nós estarmos encarnados e nós temos a possibilidade de trabalhar para a obra de Cristo. De reconhecer que não é uma obrigação, uma coisa chata, mas que é verdadeiramente um privilégio. Lutar e sofrer às vezes, mas trabalhando por Cristo. Trabalhando para a obra que Jesus começou com a gente. De entender de verdade que Jesus nos capacita. Lembrando aquela frase que eu gosto tanto, que é Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Lembrando de qualquer discípulo que a gente pensar, a gente lembra de Jesus. Tirando ali do que eles acreditavam ser nada, do mero pescador de peixes para o grande pescador de almas. Jesus nos capacita. E Deus não nos dá desafios maiores do que a gente consegue aguentar. Então, se tem a oportunidade de crescer, se temos a oportunidade de mudar a nós e ao nosso ambiente, a nossa família, se a gente consegue mudar alguma coisa dentro da nossa casa, ou dentro do nosso grupinho de amigos, ou na nossa escola, ou na nossa faculdade, que a gente faça. Que a gente haja. Porque como foi falado no Evangelho mais cedo, a gente não pode retardar essa evolução. Em vez de ser aquele que é bom servidor, que não enrola e que não deixa para depois. E é justamente agora que a gente precisa refletir para mudar. Jovens, contribuam com o melhoramento seu do mundo. Porque você, independente da sua idade, tem capacidade de fazer muito. Tem capacidade de crescer, de ajudar os outros a crescer, de instruir, de ajudar o próximo, de ajudar com o progresso do próximo, de mudar aquelas coisas que não estão dando certo. E para os jovens ao mesmo tempo, ajudem esses mais novos nesse desenvolvimento, sem uma cobrança excessiva, sem uma
cobrança que faça com que a evolução, que a reforma íntima, que a ajuda ao próximo pareça tão pesada. É um momento difícil, é um momento decisivo, um momento cheio de decisões, cheio de emoções. E a gente precisa, mais do que tudo, do apoio de quem veio um pouquinho antes da gente, nessa vida. Daqueles que já passaram por isso. Que são aqueles que devem reconhecer e saber como a gente se sente. Para poder nos ajudar, verdadeiramente, nos apoiar e dar aqueles conselhos que vão ser decisivos para a nossa vida. Que a gente não se acomode, que a gente não ache que somos pequenos demais. Porque com o nosso grande mestre nós somos muito. Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu acredito que agora seja o momento do passe, não é isso? É isso. Alguém me dá um sinal? É o sinal que me dá. E já já a gente volta. Para a nossa oração final. Inspiramos desse sentimento tão bom, essa vibração tão boa, depois do nosso passe. Nós possamos, nesse momento, conectar nossos corações ao alto, agradecer
ao nosso generoso Pai, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos refletindo. Que nós possamos levar nos nossos corações a mensagem de Jesus e o exemplo daqueles que vieram antes da gente, nos mostrar que podemos fazer muito mais do que acreditamos. Que o Senhor Deus esteja sempre abençoando cada um de nós, abençoando esse centro. Que Ele esteja sempre sob os seus cuidados, Pai. Muito obrigada por mais essa oportunidade, esse privilégio, que foi mais um dia vencido. Graças à tua ajuda, graças à ajuda da espiritualidade. Ser conosco, Pai, em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todas as alegrias. Quando o mundo te